Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: a realeza de Cristo. Meta de hoje: leitura das páginas 82 a 85. A realeza de Cristo. Já vimos que Jesus Cristo tem o sacerdócio e a realeza. Esses dois ofícios de Cristo são descritos também em Zacarias 6,13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Vemos aqui a união perfeita entre realeza e sacerdócio. As duas coisas andam juntas para que Deus alcance seu propósito. O versículo 1 de Hebreus 8 diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O trono indica governo, autoridade e realeza, enquanto majestade é o rei soberano. Deus Pai está no trono da majestade nos céus e elevou nosso Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição, à sua direita. De acordo com Hebreus 10, do 12 ao 13, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hoje, nosso Senhor Jesus está nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda autoridade que possa haver, reis, potestades, domínio e também de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículos do 20 ao 21. Tudo isso faz parte do plano de Deus, que deu Cristo à Igreja com o objetivo de ser o cabeça sobre todas as coisas. Contudo, o encabeçamento da Igreja por Cristo ainda não é o objetivo final do Pai. Ele deseja, por meio da Igreja encabeçada por Cristo, ser o cabeça sobre todas as coisas. Em outras palavras, Cristo encabeçar a Igreja é o meio para encabeçar todas as coisas. Então Jesus está sentado à direita de Deus e aguarda que os adversários sejam postos por estrado de seus pés. Hoje ele assiste à Igreja a fim de que esta, por meio do Espírito, coloque todos os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo. Efésios 1:22. Sabemos que isso se dará por meio do Espírito. Deus sujeitará todos os inimigos a Cristo, assim como todas as coisas por ele redimidas. Nesse contexto, entra o sacerdócio, cujo fim é a plena salvação do homem. Fomos redimidos e justificados, e estamos sendo santificados por meio da renovação da mente. Assim, nossa alma é transformada e somos conformados à imagem de Cristo. Por fim, seremos glorificados. Essa salvação opera o encabeçamento de Cristo na Igreja. Quanto mais a vida divina cresce em nós, mais somos encabeçados por Cristo. É por essa razão que Deus tanto anela nossa maturidade. Esses filhos maduros são mencionados em Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse versículo, filhos no grego é huios, ou seja, são os filhos crescidos. Já no versículo 16 do mesmo capítulo lemos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui, a palavra filhos no grego é teknon, que indica um filho de Deus ainda criança. Amado leitor, precisamos amadurecer e deixar de nos alimentar apenas do leite espiritual. Quando fomos regenerados, éramos filhos teknon, ainda imaturos.
Porém, Deus nos faz crescer, operando sua plena salvação em nós e nos tornando filhos ruióis. Somente quando isso ocorrer é que começaremos a compreender o que está no coração do Pai e cooperaremos com Ele, cumprindo sua vontade. Por isso é tão importante andarmos e vivermos no Espírito, pois assim o Espírito concretizará o plano de Deus, que é fazer com que todas as coisas sejam para seu Filho. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, e nós seremos co-herdeiros com Ele. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e Romanos capítulo 8, versículo 17. Que privilégio! Embora tão pequenos, Deus teve tamanha consideração conosco. Nós, pessoas rebeldes contra Deus, fomos feitos sua herança. Só podemos louvar o Senhor e agradecer-lhes por tão grande salvação. Concluímos, portanto, que para Deus alcançar sua meta, Cristo precisa encabeçar a igreja. Isso é a realeza, ou seja, o governo de Deus por meio de Cristo. 1 Coríntios nos mostra que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas e mestres. Tudo isso é para que haja ordem na casa de Deus e Cristo possa encabeçá-la. Em Efésios 4, do 11 ao 13, vemos que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são para a edificação do corpo de Cristo, conforme lemos. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida que crescermos em vida, deixaremos de ser imaturos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4, do 14 ao 16. Querido leitor, você deseja cooperar com o Senhor? Então cresça em vida e trabalhe para a edificação do corpo de Cristo. Esteja ligado à cabeça e assim Cristo governará sobre todas as coisas. Contudo, para Deus completar seu plano, há ainda um sério problema a ser solucionado: seus inimigos. Os adversários precisam ser colocados debaixo dos pés de Cristo. Dos pés